A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. E nós temos um irmão Paulo, como um pai cuida do seu filho. Assim Paulo cuidava de Timóteo, para que ele crescesse e amadurecesse na graça que há em Cristo Jesus. A graça que há em Cristo Jesus é que Deus se deu gratuitamente a nós por meio de Jesus. Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, o Espírito que dá vida, se vestiu de carne, como um homem, nasceu da Virgem Maria. Morreu, ressuscitou e está dentro de mim e dentro de você, se você já creu e recebeu Ele. E isso é a graça de Deus. Então, dentro de nós, há uma força maior de todo o universo. É Deus em nós. Mas nós precisamos nos exercitar a termos comunhão com Deus no nosso espírito. Isso é fortalecer-se na graça, que é Deus dado de graça para nós por meio de Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. O Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O que Paulo estava fazendo? Ensinando Timóteo a verdade da palavra, a doutrina da palavra, os atributos de Deus, mostrando para ele as falsidades, ideologias e fábulas que havia no meio do sistema religioso. E Paulo fala: olha, você também faça a mesma coisa. Fala a verdade, ensina as pessoas idôneas, para que elas também possam levar a palavra de Deus. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Aqueles que são fiéis ao Senhor são um soldado. Ele é o general, o capitão, o Senhor. Ele é o responsável pela tropa. Sofre, pois, comigo as aflições de um bom soldado. Uma das qualificações que um soldado deve ter é suportar as aflições. Então, no seu treinamento como soldado, ele passa por muitas angústias e aflições. E quanto mais especializada é a polícia, mais ele sofre aflições, principalmente no seu psicológico, para ver se ele é capaz de suportar as aflições que ele vai enfrentar no cotidiano. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então nós todos estamos alistados para a guerra. Qual a guerra? A guerra contra Satanás, aquele que se rebelou contra Deus e levou 1/3 das hostes celestiais com ele, a primeira criação pré-adâmica com ele, e hoje está perturbando e usurpando, porque ele fez com que o nosso primeiro pai, Adão, caísse, porque Deus nos criou para governarmos no lugar de Satanás e os seus anjos. E lá em Coríntios diz que o reino de Deus é tomado à força. Não é a força contra as pessoas, é a força contra nós mesmos. Vencermos a natureza de Satanás no nosso viver, no nosso corpo. E se alguém milita, não é coroado senão militar legitimamente. Então, se nós não tivermos uma causa justa para nós sermos um bom soldado, nós somos fracassados. Mas se nós tivermos uma causa justa, real, nós vamos dar a nossa vida por aquilo ali. Nós já vimos várias situações de militares que vão para as guerras entre países, e quando aquela guerra é uma guerra falsa, onde eles foram manipulados por causa do poder dos seus presidentes, eles se tornam pessoas com problemas mentais, psicológicos, depressivos. Por quê? Porque lá na guerra eles mataram várias pessoas inocentes, a troco de nada.
Então nós precisamos saber qual é a causa da nossa milícia aqui na terra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Então Paulo está usando o exemplo de um soldado que é treinado, que aprende a usar as armas, que prepara o seu físico para enfrentar qualquer situação que lhe venha pela frente. Hoje também Deus quer que nós tenhamos esses atributos de um soldado. Nós precisamos saber como usar a arma. O Senhor disse que a espada é a palavra de Deus. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, a minha arma está sem munição ou enferrujada ou não vai servir para nada. Soldado com uma arma enferrujada que não serve para nada, sem munição, o que ele vai fazer com aquela arma? Que adianta você ter a Bíblia na sua casa e você não ler a Bíblia, você não falar com Deus na palavra, você não conhecer a palavra de Deus? Como que você vai ser um soldado que vai lutar contra Satanás se você está desarmado? E tantas outras coisas de um soldado, não é? O capacete da salvação, o sapato é a pregação do Evangelho da paz, o escudo da fé, a couraça da justiça. São tantas coisas ligadas às vestimentas, aos equipamentos, ao uniforme de um soldado, que o Senhor quer que nós apliquemos na nossa vida espiritual. Senhor, como um soldado teu, militante teu, nós te pedimos humildemente que o Senhor nos qualifique, que o Senhor nos treine, que o Senhor nos equipe, para nós sermos um soldado que milita nas regiões celestiais com Deus, de acordo com o seu propósito e a sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser fiéis a Ti, possamos estar debaixo do Teu treinamento cada dia da nossa vida, para que o Teu inimigo não tenha, Senhor, nenhuma oportunidade de nos envergonhar diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te vivermos cada dia. Amém. Louvado seja o Senhor. Soldado bom é aquele que é fiel, que obedece às ordens que lhe é colocada pelo seu general. Quando o seu general não é corrupto, infame, falso, os soldados dão a vida pela causa justa. Que o Senhor possa nos dar esse viver de sermos um soldado, porque Ele, Cristo, Deus, é o nosso Senhor, capitão, general e tudo, não sei qual que é o maior escalão que há no meio militar, mas Ele é o topo. Ele é aquele que nos leva a vencer o inimigo dele. Glória a Deus.